Oiê, vamos falar da UEA? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente poder entender um pouco mais sobre a redação da UEA, inclusive até analisando uma redação que a gente vai ter do SIS, que também é um outro sistema de ingresso que nós temos para a Universidade do Estado do Amazonas, eu vou aqui avaliar duas redações. Mas o que vai ser o interessante? Vão ser duas redações do mesmo tema de redação, porém de pontos de vista diferentes, e que inclusive as duas possuem a mesma nota. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que quando a gente fala de redação da UEA, é muito comum que a gente vai ter temas que vão inclusive perguntar de dois lados diferentes. Se a gente avalia mais ou menos no geral de quando a gente vai ter temas da redação da UEA, pode ser que temos temas que são de sim, de não, de um lado ou de outro, e que não é incomum que os alunos fiquem com a curiosidade de saber se é errado escolher um dos lados ou se você perde mais pontos porque escolheu um lado. O que eu quero dizer é que geralmente vão ter lados que são mais fáceis de você discutir ou de você elaborar um ponto de vista por conta da sua vivência. Então aqui eu quero mostrar que sim, dá para você poder tirar uma nota alta, passar em medicina e inclusive não necessariamente ter a mesma opinião do que todo mundo. Aqui inclusive também no que eu percebi das outras redações do mesmo tema, tinham mais que convergiam para um lado do que convergiam para um outro. Então aqui eu vou mostrar duas redações, mesmo tema e a mesma nota. E lógico que também para poder te ajudar com seus estudos, eu vou disponibilizar também o link aqui embaixo do vídeo e também esse código QR, que é de onde saiu essa redação. Ela saiu da cartilha de redação que temos da UEA, o Desempenhos MED. É um coletivo que faz com que a gente tenha os estudos, dicas de estudo e até roteiros para a gente poder ter para pessoas que passam e querem passar em medicina nos diferentes vestibulares das várias regiões do Brasil. Nós temos desde a região norte, nordeste, sul, centro-oeste e sudeste, para a gente poder perceber que a gente tem, então, essas pessoas se juntando, se conectando, para poder fazer uma gama de informações para pessoas que querem passar em medicina. Dá uma olhada nesse drive que é muito legal e tem muitas informações muito excelentes. E o tema de redação foi da SIS 3 de 2021, ao qual tinha a seguinte pergunta: uso de redes sociais por crianças, proibir ou permitir? Então, para a gente poder seguir nessa linha de raciocínio que a gente está indo, do que a gente tem do tema, do que primeiro é proibir ou permitir, eu vou fazer então com que a gente analise a primeira redação, que seria a redação que quer proibir. Lembrando para você que as duas redações têm a mesma nota. A redação do SIS vai de 0 a 10. Essa redação, e também a outra, porque as duas compartilham a mesma nota, tem a nota de 9,091. Então, apesar dessa redação não ter título, mesmo que não seja uma coisa obrigatória ter título, a gente vai ler então o parágrafo de introdução. A série Euforia, produzida pela HBO, retrata a exposição de Nate Jacobs à pornografia durante sua infância, mostrando os diversos traumas adquiridos devido a esse consumo precoce. Paralelamente, a realidade percorre caminhos semelhantes aos da ficção, visto que as consequências do uso imaturo da internet é nocivo ao desenvolvimento de crianças. Logo, o uso de redes sociais deve ser proibido entre essa faixa etária, pois facilita a violação moral e afeta a formação da autoestima juvenil. A gente analisa aqui que a gente vai ter então uma coisa muito comum de introdução da UEA, que é apresentar um repertório que se liga ou se conecta de uma forma muito generalizada com o tema. A gente faz esse salto de tópicos para poder falar de todas as palavras do tema, e enfim, a gente vai ter o posicionamento do tema. Como o tema está falando de proibir ou permitir, a gente vai ter que meio que se decidir de um lado. Até seria possível se a gente falasse que deveria se proibir, mas é melhor se permitir. A gente tem esse deveria ou que seria mais intensivo, assim como temas de pergunta de sim e não. Deveria ser, mas não é, ou deveria não ser, mas é. São possibilidades que você também pode trabalhar. Então aqui a gente vai ter a parte da proibição e duas construções que vão ser discutidas nos parágrafos de desenvolvimento, as quais vão ser a facilitação da violação moral e depois afetar a formação da autoestima juvenil. Eu, como corretor, analisando essa introdução, eu espero encontrar essas duas discussões nos próximos desenvolvimentos nessa ordem. E assim fica o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Nesse viés, vale salientar que o uso das redes sociais por crianças facilita sua violação moral. Embora as malhas virtuais sejam ferramentas de aprendizado e socialização, elas permitem um acesso a quaisquer tipos de conteúdo, como vídeos de violência, sexo e drogas. Consequentemente, a abertura para a ação de pedófilos e o exercício de cyberbullying, além da manipulação do comportamento infantil de forma negativa, incitando os jovens a reproduzirem atos abusivos. Sob esse prisma, é puberal mencionar o ideal de Arthur Schopenhauer: o homem toma como visão de mundo aquela imposta sobre seus próprios olhos.
relacionando o desenvolvimento de caráter humano ao conteúdo consumido nas redes sociais desde a primeira idade. Observa-se assim os riscos da exposição precoce aos aplicativos do mundo virtual. Essa redação é muito inteligente no que a gente vai ter da análise dos textos motivadores, porque quando a gente analisa os textos motivadores dessa redação, a gente vê que o texto motivador número 2 está conversando a respeito da permissão do uso de redes sociais por parte de crianças. Lembre-se também que esse tema está falando de crianças, ou seja, até os 12 anos que a gente vai ter como uma limitação que inclusive os textos motivadores a informar pra gente. A gente tem que aqui ele coloca, embora as malhas virtuais sejam ferramentas de aprendizado e socialização. Onde está esse tipo de informação? No texto motivador número 2. Esse tipo de informação ela é tão importante porque mostra que você está fazendo uma leitura atenta dos textos motivadores e você não está simplesmente escolhendo o que você vai discutir ou que você nem tenha ouvido falar desse assunto. É uma parte interessante porque a UEA não espera que você conheça o assunto de antemão. Ela quer que você mostre como que você organizaria uma argumentação a partir das informações que tem dos textos motivadores. Então perceber que aqui nós temos a explicação dessa tese, então como que a gente tem essa organização de facilitar a violação moral, como que isso acontece e por que que isso acontece. Esse trabalho de como e esse trabalho de porquê é o que faz a sua argumentação ela ser válida, porque não é simplesmente falar que facilita a violação moral, mas tem que explicar como que isso é executado. Por que que isso é executado? Isso que faz a construção de uma boa argumentação. E aí a gente vai então para o parágrafo de desenvolvimento número 2. Ademais, essa conjuntura afeta a formação de autoestima juvenil, conquanto a exposição de diversos fenótipos seja frequente a supervalorização de um estereótipo de beleza. Isso é, a busca por características físicas estipuladas belas pela sociedade é incessante. Por conseguinte, as divergências são consideradas feias, aumentando o risco de jovens fora do padrão desenvolverem distúrbios psicológicos como anorexia, bulimia e distorção de imagem. Ante esse espectro, é mister citar a música Pretty Hurts, de Beyoncé, ao criticar o padrão de beleza imposto desde muito cedo, sobretudo nas redes sociais. Destarte é imprescindível que haja maturidade suficiente para navegar na internet, restringindo esse acesso para crianças. Então eu quero que você perceba que aqui, de fato, nós vamos ter que nos dois desenvolvimentos nós temos o trabalho muito bem feito de fazer uma organização, de falar como e por que se facilita a violação moral por a gente ter o uso das crianças nas redes sociais, e também da formação da autoestima juvenil, de como isso acontece e por que isso acontece. E é tão importante perceber como que se faz essa construção, que há o uso de conectivos para poder construir essas ideias. Perceba que a gente vai ter o uso de vários conectivos ao longo de todos os parágrafos. No parágrafo de introdução, nós temos os seguintes conectivos. A gente vai ter o uso de mostrando, devido a esse, paralelamente, nós vamos ter o visto que, inclusive vamos ter o uso de logo e o pois e o e. Quando a gente vai para o parágrafo de desenvolvimento número 1, nós temos os usos de nesse viés, a partir também de que temos de embora, nós temos o uso também de consequentemente, nós temos o uso de além de, temos também o uso de mais um verbo no gerúndio quando a gente tem o incitando, sob esse prisma, além de termos o relacionando com mais uma vez o gerúndio fazendo essa construção, e o observa-se assim para poder fazer a construção do primeiro desenvolvimento. Já no segundo desenvolvimento, temos o uso de ademais, conquanto isto é, por conseguinte, nós temos o uso de ante esse espectro e também temos o destarte. Quando a gente faz o uso dessas construções, a gente percebe que o que está se conectando anteriormente, o que significa para depois. Estamos fazendo uma explicação, estamos fazendo uma causa, estamos falando de uma justificativa, estamos dando um exemplo, e assim então fica o parágrafo de conclusão. Em vista do exposto, medidas são necessárias para combater esse impasse. Portanto, cabe às famílias restringirem o acesso de redes sociais por crianças e substituírem-nas por outras atividades. Isso será feito por meio de estímulo à prática de esportes e aulas interdisciplinares, colaborando com o desenvolvimento da maturidade juvenil. Desse modo, realizar-se-ão tais medidas a fim de mitigar os danos do uso da internet precocemente, distanciando a realidade da série Euforia. Então é interessante perceber que o parágrafo de conclusão faz o quê? Aqui nós temos uma ideia muito enem, que é tentar trazer uma solução para o problema, sendo que não necessariamente a UEA vai avaliar esse tipo de argumentação, mas aqui é o fechamento de a gente ter pautado que o que foi discutido na introdução e em cada dos desenvolvimentos. Então a gente tem tanto do que a gente fala dessa restrição do acesso das redes sociais, que é o posicionamento a respeito do tema, a partir também do que a gente tem de como que a gente vai ter esse uso, falando sobre tanto o que a gente vai ter desse uso das redes sociais para que não facilite a violação moral e também a formação da autoestima. Mas mais interessante também que isso é como a gente tem as palavras que se associam com as palavras do tema. Como a gente vai perceber que a gente tem tanto a palavra de infância, assim como a gente vai ter também o uso de palavra de uso imaturo da internet, também temos a palavra crianças, mais uma vez, redes sociais,
Temos a parte do que a gente tem de juvenil, para poder também associar com a palavra criança, assim como a gente também tem algumas outras repetições de palavras como redes sociais e crianças. São palavras meio difíceis de a gente não fazer uma repetição, mas lembre-se que aqui tem uma separação. Então, por exemplo, aparece pela primeira vez a palavra criança lá no parágrafo de introdução, e aí depois a gente tem o uso de juvenil e depois usa a palavra criança de novo. Então, se você separa a repetição por um sinônimo, meio que facilita para não ficar parecendo que você está repetindo tanta palavra. Mas palavra do tema é realmente algo muito difícil de você não repetir. Isso que, inclusive, vamos ter outras palavras que vão aparecer de forma do que a gente tem remetendo-se às palavras do tema, falando do que a gente tem da exposição, falando do mundo virtual, quando a gente também fala dos jovens, assim como também a gente tem também outras palavras como redes sociais, que se repete de novo, e até perceber aqui que aparece depois internet e acesso para as crianças. Então perceber que usar as palavras do tema sempre mostra para o corretor que você tem noção que você está falando daquele tema específico e não que você está desviando para poder falar de outro assunto. Tipo filme de terror que quando você vai assistir ele é mais uma propaganda sobre a igreja católica de tipo, você tem que ir para a igreja no domingo. Então você meio que parece que ele está usando um formato para poder desviar o assunto para outro lugar. Então tome cuidado, quando você tem um tema de redação, deixe muito claro que você está falando de todas as palavras do tema e não só de algumas para poder falar de outro tipo de tema. Então se a gente vê um tema que fala sobre a gente falar da proibição, a gente vai ver como que a gente tem da permissão. A gente tem a mesma nota e assim fica então o parágrafo de introdução. No contexto do século XXI, o mais célebre postulado do racionalista René Descartes poderia admitir uma pequena alteração e resumir com excelência certa impressão deixada pelo avanço das redes sociais. Posto, logo existe. Levando em conta a inserção da criança nesse paradigma de gradual diminuição das barreiras entre os mundos virtuais e físico, evidencia-se que prová-las do acesso a esse espaço social em acessão não é uma decisão sensata. Se deve ressaltar, todavia, que permitir o livre consumo de conteúdos inadequados à sua faixa etária seria igualmente danoso. Nesse sentido, é imperativo que os pais e tutores assumam a tarefa de guiar a criança em sua imersão do mundo virtual, pautando-se no respeito, na confiança e na segurança. Então, mais uma vez, a gente tem aquela introdução que eu tinha falado pra você, que é uma coisa meio padrão de UEA, que é você ter a apresentação do que a gente tem no repertório para poder se conectar com as palavras do tema, pra gente poder então ter esse postulado que é bem interessante, esse posto logo existo. Isso é uma possibilidade muito legal do que a gente tem de a gente fazer adaptação de frases, de citações, para poder se encaixar com o tema. Então perceba que é muito mais importante a gente se adaptar ao tema, encaixar no tema, do que de fato a gente ter um repertório tão específico para ele. A partir daí, nós percebemos então que a introdução apresenta todas as palavras do tema e depois temos dois apontamentos. Ou seja, nós temos que sim permitir, apesar de que a permissão total não é o que vai garantir com que realmente seja algo que não seja danoso, mas a gente percebe que a redação está falando sim de permissão, porque ela fala a respeito do que a gente tem dos pais e tutores assumirem a tarefa de guiar a criança e que se pautem no respeito, na confiança e na segurança. É isso que a gente vai procurar nos próximos desenvolvimentos. E assim fica o primeiro desenvolvimento. Primeiramente, é Mister apontar a importância de não alienar a criança moderna do mundo online. Para Durkheim, a humanização é o processo pelo qual o indivíduo assimila os costumes e normas da sociedade em que está inserido. Tal fenômeno vem sendo cada vez mais permeado pelas redes sociais e porque por si só já se tornaram elementos fundamentais das sociedades contemporâneas. Proibir a participação da criança nesse espaço fará com que ela se sinta confusa e perdida no evento de sua inevitável inserção no mundo online. Devido à falta de instrução prévia, bem como se pode ser contraproducente na medida em que o menor o acessa em segredo e se coloca em situações nocivas ou perigosas por não ter um tutor. Conclui-se assim que isolar crianças das redes sociais das redes não é uma opção recomendável, tão pouco eficaz. Muito pelo contrário. Então aqui a gente, mais uma vez, que nem eu falei no outro parágrafo de desenvolvimento número 1, a gente tem aqui a construção de como que isso acontece e por que isso acontece. Então vamos analisar. A gente tem aqui falando que quando a gente entende que não deve se alienar a criança do mundo online. Agora, por que isso não deve ser feito? Porque a gente tem a apresentação do Durkheim falando da humanização, que o indivíduo assimila costumes e normas das sociedades que está inserido. Então, por que isso acontece? Porque a gente permeia-se pela rede social, que se torna elementos fundamentais da sociedade contemporânea. Agora, como que isso vai acontecer? De mostrar-se que pode-se fazer com que não se deve alienar. Porque proibir a participação da criança nesse espaço fará com que ela se sinta confusa e perdida no evento da sua inevitável inserção no mundo online devido à falta de instrução, bem como pode ser contraproducente na medida que o menor o acessa em segredo e se coloca em situações nocivas ou perigosas por não ter um tutor. Então perceba que às vezes a gente tem o porquê muito claro, o como muito claro e às vezes uma mistura dos dois que também é possível ser feito na redação. Mas eles não podem faltar, você não pode deixar de colocar um como e deixar de colocar um porquê
quando você apresenta um ponto de vista na UEA. Então aqui é muito claro a gente perceber como a gente tem essa construçãozinha num parágrafo de desenvolvimento muito bem encaixado. E assim fica o desenvolvimento número 2. Em segundo plano, não se pode ignorar que o acesso infantil a material inadequado para a sua idade pode gerar resultados catastróficos. O perfil Quarentenados fez sucesso no TikTok durante o período pandêmico, mas foi retirado do ar após uma série de polêmicas envolvendo seus administradores, sendo estes um rapaz de 19 anos e uma menina de 13 que frequentemente apareciam estrelando cenas de cunho sexualmente sugestivo. Esse tipo de conteúdo constitui um enorme perigo ao público infantil que, por ser altamente influenciável, tem seu desenvolvimento comprometido e se torna predisposto a reproduzir comportamentos precoces e que podem colocá-los em risco. Sob esse prisma, constata-se que o acesso indiscriminado a conteúdo inapropriado pelas crianças no mundo online as compromete grandemente, não devendo, pois, ser permitido. Então aqui eu quero que você perceba que a construção que a gente tem, que apesar de não se falar de proibição, a gente tá falando de que tem que se sim permitir, mas não de qualquer forma. É inclusive interessante perceber que lá no que a gente vai ter nos parágrafos de que a gente tem dos textos de motivadores, o texto motivador número 3 fala inclusive dessa parte do que temos de como utilizar essas redes sociais, fazem com que a gente tenha inclusive esse acesso que pode ser não saudável, fazendo com que a gente tenha que entender que sim, a gente tem que ter esse acesso, mas não que esse acesso tem que ser feito de qualquer forma e sem restrição ou contato ou alguém para poder conversar. Mais uma vez, a importância do que a gente tem dos conectivos, que conectam o que foi falado antes com o que vai ser falado agora. A gente tem os conectivos no parágrafo de introdução. No contexto, temos também o uso de temos o levando em conta, temos também o evidencia-se, temos a construção do se deve ressaltar, todavia, nesse sentido, e também do que a gente vai ter no parágrafo de desenvolvimento número 1. Primeiramente, para tal fenômeno, a gente vai ter também a construção do que a gente apresenta-se depois com o bem como temos o ou, o conclui-se assim, e a gente depois vai para o segundo desenvolvimento que temos em segundo plano. Temos também o uso de mas, temos também o uso de esse tipo de, temos a construção do por, e inclusive a gente vai terminar com o sob esse prisma, constata-se e mais uma vez o pois. Eu quero que você perceba que usar e repetir conectivos não é um grande problema. Se você for perceber, a gente tem sim um uso a mais do que a gente tem do pois, só que sinceramente se você repete ele 2 vezes no mesmo parágrafo, e essa é a única repetição que eu vejo e esse é o único erro que eu tenho de gramática, isso não seria uma coisa que eu retiraria pontos ou que também se é retirado de redações. Há muitas redações que fazem essa repetição de conectivos, mas o problema é quando você só usa um tipo de conectivo. Eu tô querendo te mostrar que essa redação e a outra redação usam uma gama imensa de conectivos e percebendo que muitas das vezes você não precisa saber mais de um conectivo para poder usar, porque quando você tem que apresentar exemplos, você apresenta 3. Quando você tem que adicionar alguma coisa, você adiciona pelo menos umas 3 vezes ao longo do texto inteiro. Quando você apresenta um outro ponto, você talvez vai apresentar 2, 3 vezes. Então é perceber que se você tiver na mão 3 tipos de conectivos, já é mais do que o suficiente para sua construção. E assim como eu falei também de palavras que remetem no primeiro texto, as palavras que remetem do que a gente tem aqui nesse texto, nós vamos ter como a gente falando tanto da parte das redes sociais, temos também da parte da criança, temos também da palavra da permissão, espaço social, falando de faixa etária, que também é uma palavra que remete ao que a gente vai ter também desse sentido de falar de crianças, e é perceber que esse uso de conectivos e também do uso do que a gente tem desses vocabulários que remetem às palavras do tema ajudam você a mostrar então para o corretor, você sabe de qual tema você está falando, você tem noção do que você tem que escrever daquele tema e que inclusive você não vai fugir. E assim fica o parágrafo de conclusão. Finalmente, em vista do exposto, aponta-se a essencial participação dos pais responsáveis na inserção do criança no mundo online. Eles devem proporcionar um ambiente virtual seguro para a criança acessar, bem como monitorar sua atividade e conscientizá-la acerca da navegação segura. Assim, essas crianças se desenvolverão em cidadãos virtuais autônomos e sensatos dentro deste paradigma que prevê uma presença cada vez maior na internet no cotidiano da população. Então é perceber aqui que a gente tem que dessas duas redações, cada uma aponta para um lado. Apesar da gente ter que essa aqui que fala do permitir, mas que na verdade coloca algumas coisas que a gente precisa limitar dessa permissão, a gente não tem uma proibição total, porque a proibição prevê que a gente não tem acesso nenhum. Lógico que nesse tipo de redação, a gente vai ter os textos motivadores e ajudando a ter uma boa noção de será que a gente pode permitir um pouco, será que a gente tem que proibir total? Então é perceber que essa redação está trabalhando de uma forma muito boa
que a gente tem sim uma percepção da leitura dos textos motivadores que se encaixa com a sua visão de mundo, mas que a gente tem sim, principalmente, uma boa organização da argumentação. Não é simplesmente só sair escrevendo ou que você já tinha conhecimento desse tema anteriormente, você perceber que ali os textos motivadores já estão te dando informação suficiente, e aí você escreve sua redação e é aprovado em medicina, como por exemplo nesses dois casos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então a análise de duas redações com a mesma nota sobre o mesmo tema, mas de pontos de vistas diferentes. E você, nesse tema de redação, você escreveria sobre qual lado? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Vale lembrar que para você que está se preparando para o CIS ou que está se preparando para o macro, tem também meu curso de redação da UEA, que você vai avaliar comigo exemplos de parágrafos de redação, e inclusive também do que a gente vai ter dos antigos temas de redação. Vale lembrar que meu curso está disponível pelo valor de R$40 utilizando o cupom, que vai estar disponível aqui embaixo do vídeo com o link, ou se não, você pode escanear com esse código QR para poder utilizar o cupom. Se você achou que o curso não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. Mas caso você queira ver especificamente o que eu tinha a respeito desse tema de redação, você pode analisar nesse vídeo aqui, ao qual eu fiz a análise desse tema, a gente leu os textos motivadores, eu dei algumas sugestões de repertório e falei de alguns erros possíveis e teses que você poderia utilizar nesse tema de redação, ou caso a sua dúvida seria como que você trabalha bem com esses temas que apresentam um lado ou outro. Tem esse tema que inclusive apresento aqui para você um vídeo ao qual eu explico para você como lidar com temas que você tem a palavra ou. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!